Sejam muito bem-vindos ao canal. Afinal, o que somos nós? Assistam agora a segunda parte da entrevista do Marcelo. Se você, por acaso, não assistiu a primeira parte, não tem problema nenhum. É só acessar o link que está disponível para você aqui em cima e também na descrição do vídeo. Vai lá, confere a primeira parte e volta aqui para assistir a segunda. E se gostarem, por favor, deem um like, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal. Isso ajuda muito a mensagem chegar a mais pessoas. Você vai amar. Bom proveito. Marcelo, você tem um período antes da EQM em que você foi muito devoto numa igreja evangélica. Depois você passou 15 anos, conforme você me contou, ausente disso. Depois você teve a EQM, que foi muito transformadora. Quando você vivenciou a EQM, você sentiu durante a experiência alguma religiosidade? Religiosidade não, mas como eu coloquei, aqueles questionamentos, aquelas conversas, né? Ou seja, aquelas trocas de informações, elas tinham um cunho, uma conotação do provar o bem-estar, provar o estar se sentindo bem, né? Ou seja, não no aspecto de que só acreditando nisso ou naquilo é que se estaria sentindo bem. Não é isso, não. É no estar realmente, né? Vamos fazer uma abstração aqui, daí é abstração mesmo. Mas como se perguntassem, define o amor. Você entendeu? Né? Define o que é o amor, Marcelo. E aí a resposta que eu dava era a resposta que de alguma forma me fazia sentir cada vez mais pertencente àquele lugar, né? Com o pertencimento cada vez mais consolidado ali, entendeu? Cada vez mais. Mas é engraçado, porque a sensação era minha de pertencimento, não de receptividade alheia. Entende? É diferente. Não é que, que legal, você acertou a resposta, então agora você evoluiu. Não, nada disso. Você entendeu? Eu não sentia que havia uma receptividade maior. Eu sentia que havia um pertencimento maior. Eu pergunto isso porque várias pessoas comentaram, aliás, fazia tempo que eu não falava sobre isso, que não havia sido uma experiência religiosa, e sim uma experiência de vida, o que fez com que essas pessoas ressignificassem a religião e, de uma certa forma, é como se elas percebessem que todas são a mesma coisa. Houve algum tipo de compreensão nesse sentido? Eu me lembro que quando eu acordo na UTI e eu começo a lembrar do que eu tinha acontecido, eu sentia muita vergonha de falar para as pessoas o que eu tinha experimentado, o que tinha acontecido, né? Mesmo quando eu daí vou ao cardiologista aqui em Ubatuba e que ele usa pela primeira vez na minha vida a expressão EQM, que eu nem sabia o que significava, e que daí ele que inclusive me dá as primeiras orientações em termos de aonde buscar informações a respeito, eu senti um constrangimento até, uma vergonha de falar sobre o que eu tinha vivenciado, com medo das pessoas me acharem louco, né? De ter aquele feedback de você ficou doido, Marcelo, você passou por um negócio forte aí, entendeu? Sabe assim, com medo de alguma forma também não conseguir descrever da forma correta o que eu havia vivenciado, né, de esquecer alguma coisa ou de forçar alguma coisa além, né, daquilo que eu havia vivenciado, mas que foi só com os estudos e o conhecimento e o passar do tempo, desses meses, não foram anos, né, mas enfim, deu entender, deu aceitar que eu passei, né, pelo que eu passei, que eu comecei a perceber que sobre o aspecto espiritual não existem diferenças naquilo. Você entende? Não existe uma sessão especial que é um local especial ou está reservado só para esses ou só para aqueles. Não. A questão da fé
nos impulsiona a esses conceitos. E eu até entendo e acredito sejam válidos, sejam lícitos, desde que eles não sirvam justamente para que nós coloquemos na nossa relação com a morte, na nossa relação com a passagem do fim da vida, né, condições de excepcionalidade, condições de só eu, ou condições de só esses, ou condições... Não, é muito maior. A conectividade, o pertencimento, é algo que a gente não consegue, o conceito humano não consegue definir isso, não consegue restringir. Você falou uma coisa que me chamou muito a atenção, porque nós vivemos aqui no mundo material através dos nossos sentidos, que sejam 5 pelo menos, sem pensar no famoso sexto sentido, mas você falou que você sentiu que durante a experiência de quase morte, você sentiu como se esses sentidos tivessem sido trocados por sensações. Isso me chamou muito a atenção porque parece que, como normalmente nós só temos acesso a esta vida aqui, pelo menos de forma consciente e acordada, a gente sempre quer explicar o que possa ocorrer, por exemplo, numa EQM, a partir do que existe aqui, ou seja, dos sentidos. Então, as pessoas perguntam, mas como é que eu vou enxergar algo se eu estou de olhos fechados? Você me fez pensar na inversão dessa frase. É como se o que existissem, de fato, fossem as sensações. E que nós, enquanto estamos aqui, temos essas sensações transformadas, filtradas em sentidos, como se o que existe mesmo é aquela sensação que me permite enxergar. Na verdade, é mais do que enxergar, mas aqui, enquanto eu estou nessa experiência, aquela sensação que eu defino como mais do que enxergar é traduzida, é transformada nos meus olhos, que de uma certa forma mais reduzida enxergam. Isso faz sentido para você? Total sentido. Eu vou te dar 2 exemplos claros que para mim são as constatações de que as coisas são exatamente assim, tá? O primeiro deles é a percepção que cada um de nós tem das coisas, que é totalmente diferente. Eu vou usar um exemplo que aconteceu antes de ontem. Estava indo para a praia aqui em Ubatuba com a minha esposa, muito trânsito, né? As praias estão cheias, cidades estão cheias, etc. Passou uma moto por nós e questão de 10, 15 segundos passou outra moto por nós. E ela falou, olha que legal, as 2 motos, os 2 garupas da moto estavam carregando a mesma mochila, o mesmo tipo de mochila. Carlos, eu olhei para tudo naquelas 2 motos, para tudo, para absolutamente tudo. Olhei para como que era a pessoa que estava dirigindo, como que eram os caronas, como que era isso, como era aquilo. Vi que os 2 caronas estavam usando mochila, mas a última coisa que eu pudesse ter imaginado é que eram 2 mochilas iguais. Por coincidência, nós acabamos chegando na praia e as 2 motos estavam chegando à praia também, na mesma praia, e com as 2 mochilas iguais. Foi só ali que realmente eu acreditei que as 2 mochilas eram totalmente iguais. O que eu quero dizer com isso? Todos, eu e ela, estávamos no mesmo carro, pela mesma emoção, ou frustração de estar parado, enfim, etc, etc, etc. E estávamos vendo as mesmas coisas. Nós 2 olhamos para as mesmas coisas, mas só um de nós enxergou algo, enxergou um detalhe que para um de nós é relevante, para o outro não. Então, se a gente colocar 10 pessoas olhando uma mesma paisagem, né, e fazer que elas não se comuniquem naquele instante, mas que depois elas retratem o que existe naquela paisagem, nós vamos encontrar pontos convergentes e pontos totalmente divergentes. Então, não é a mesma coisa. Ou seja, nós realmente filtramos a sensação do enxergar e transformamos ela no sentido da visão. E a partir dali a gente desenvolve o nosso raciocínio, percepção, expressão, etc, etc. Eu queria aproveitar
e trazer novamente, porque eu já fiz algumas vezes isso, na entrevista que eu fiz com a Érica Guarnieri, num certo momento eu perguntei sobre... o Dr. Edson Amancio, que foi quem a entrevistou, perguntou sobre o que mudou, como mudou a sua relação com a realidade na volta. Ela fez um comentário que me chamou demais a atenção já naquela época, que foi o seguinte, ela falou, não me lembro se foi sobre tudo ou sobre algumas coisas, ela falou, não é que tenha mudado, é como se aquilo sempre estivesse ali, mas eu não notava. Então, por exemplo, eu vou trazer de uma forma mais genérica a premonição, a sensação ou outras habilidades surgidas. Ela quis dizer que ela não notava, mas se ela prestasse melhor atenção, ela acabaria notando. Eu queria saber, então, se na sua volta, apesar de não fazer tanto tempo, se você notou uma mudança na sua capacidade de perceber, por exemplo, o sentimento de uma pessoa que chega perto de você, a real intenção dela, ou se a sua audição mudou, se você passou a escutar vozes talvez daqueles olhos que você viu durante a experiência, o que mudou? De tudo que você descreveu, eu me lembro de uma vivência que eu tive na frente da escola do meu filho, que me entristeceu muito, né, no final, na conclusão dela. Foi uma, entre aspas, briga de trânsito. Não chegou a ser uma briga, mas aquela sensação que nos leva à briga de trânsito. Eu parei o carro para fazer a manobra, entrar de ré numa vaga, e a pessoa não percebeu que eu ia entrar, ou percebendo, não queria deixar eu entrar, enfim. E a minha explosão, em razão daquele comportamento, ela foi uma explosão, foi talvez o primeiro comportamento que eu tive semelhante ao Marcelo de antes da EQM. Entende? Não é que o Marcelo antes da EQM era brigão, não é isso não. Mas você entendeu? Foi a primeira vivência que eu tive, que é como se eu não tivesse passado pela EQM. Aquilo me trouxe uma dor, uma tristeza tão grande, assim, uma sensação de que, caramba, mas eu já sou diferente, eu não, sabe, eu não sou a mesma pessoa, não é a mesma coisa. Por que eu agi daquela forma? Por que eu xinguei daquele jeito? Por que eu tive aquela reação daquela forma? Não me penitencio por tê-la, não é isso. Não é essa questão de santidade, não é isso não. Mas foi uma sensação de como se eu estivesse pegando algo, um pote que tivesse me sido dado e estivesse jogando o conteúdo daquele pote fora, sabe? Como se eu estivesse desperdiçando algo que tivesse me sido dado. Essa sensação foi muito forte, de desperdício da experiência, de desperdício daquela vivência. Depois que aconteceu isso, eu passei a procurar verificar as coisas que estavam diferentes em mim, né, em termos de comportamento, de percepção, de uma série de coisas. Eu não identifiquei nada sensitivo, você entendeu? Nada que eu possa dizer, ouço, tal, etc. Mesmo sonhos, por exemplo, continuo não lembrando dos sonhos, como eu não lembrava antes, enfim, uma série de questões. Mas eu percebi, com aquela experiência, as diferenças que eu carrego em razão da EQM, entendeu? Foi aí que eu comecei a pensar, poxa, aquele cliente que falou que eu estou explicando as coisas de uma forma mais clara, acho que é isso, né? Não, aquele outro que falou que a estratégia está sendo mais incisiva, acho que é isso. E aí, verificando as questões de relação mais pessoal, como esposa, filho, mais próximas, aí dá para perceber, daí é patente. Porque se teve coisas que aconteceram durante o meu período do tratamento do câncer, etc., foram questões familiares, e elas realmente foram muito intensas. E é impressionante como eu chego a este momento, não é com as questões resolvidas, não é isso não, mas com elas administradas, né? Com elas fazendo parte
de um projeto de vida positivo, de um projeto de crescimento de vida, de felicidade, de continuidade, de quero viver mais 200 anos, você entendeu? E não como algo que eu olho e falo assim, puxa, estou cansado disso. Acho que esse é o maior diferencial que eu senti em mim. Você acabou de falar, quero viver mais 200 anos. De uma certa forma, isso me faz lembrar o meu passado, quando eu estou falando, quando eu tinha 12 anos, por exemplo, que eu descobri o meu temor, o meu imenso medo da morte. Então isso faria sentido eu falar naquela época, por exemplo, quero viver mais 200 anos, porque é uma forma de dizer, eu não quero pensar nesse assunto, joga para frente. Eu pergunto, quando você fala agora, quero viver mais 200 anos e, ao mesmo tempo, você já falou que mudou o seu entendimento da morte, que não é um fim, né? Eu queria entender, então, por que o 200 anos? Me explique isso junto com a compreensão do que seja a morte. Tudo aquilo que a gente conhece e vive diariamente cria em nós um condicionamento. Ou seja, o acordar, escovar o dente, né? Enfim, tudo que a gente faz no dia a dia cria um comportamento padronizado. Esse comportamento padronizado, não só pelo nosso conceito, mas pelo que acontece com todos nós como seres humanos, ele passa por mudanças que são as mudanças, seja da infância para a adolescência, da adolescência à adolescência, da adolescência para o que chamam terceira idade, enfim, até o ocaso da vida. Eu tive o privilégio de ver meu avô viver até os 100 anos de idade e a minha avó até os 98 anos de idade. E é isso que eu quero para mim. Eu quero passar por todas essas fases, vamos chamar assim, da vida, entende? Parece redundante, parece que é algo que todo mundo deve querer, mas não é. Eu quero poder um dia, se eu não puder fazer a minha própria higiene, por conta de algumas questões físicas, seja lá o que for, eu quero poder passar por isso com a cuca legal, com a cabeça boa, né? Com a forma como eu saí daquela EQM, com a compreensão de que tudo isso aqui é muito limitado para que eu brigue com um enfermeiro ou a enfermeira, desculpa a expressão, mas que vai ter que limpar minha bunda, você entendeu? Né? Porque vai chegar um dia, se eu viver até os 200 anos, né? Ou seja, se eu viver o tanto que eu vi meu avô viver, minha avó viver, vai chegar o dia, vai chegar esse dia. Eu vou lutar para que esse dia chegue da melhor forma possível, para que eu chegue nesse dia da melhor forma possível. Mas pode ser que eu não consiga realizar todos esses projetos. Pode ser que eu chegue a uma determinada idade, que não precisa ser 98 anos ou 100 como meu avô, pode ser menos. Mas pode ser que eu chegue numa determinada idade onde as minhas limitações, inclusive as físicas, do escovar o dente, como eu acabei de falar, elas sejam concretas, elas sejam reais, insuperáveis. Mesmo diante delas, eu quero lembrar que existe algo que vai além daquelas limitações, existe algo que transpõe as barreiras do nosso físico, do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito, e que aquilo está preparado para mim, você entendeu? E que eu vou vivenciar aquilo. E isso eu tenho certeza, vai me trazer a paz suficiente, vai me trazer a percepção suficiente para passar por aquele momento aparentemente de humilhação, de restrição, de desgosto, de incômodo, como mais uma experiência da vida, como foi amarrar o tênis pela primeira vez. Medo da morte sumiu por completo? Sumiu completamente. Eu só não pulo de paraquedas, não faço, porque eu também não me atraio por essas coisas. Mas o medo, não, eu diria até, essa é uma pergunta muito interessante, Carlos. Na nossa juventude, na minha juventude, adolescência, etc., a expressão medo da morte, só me arrependo do que não fiz, etc., etc., ela vinha carregada, e eu não percebia, lógico, de uma dose gigantesca de inconsequências. Né, de uma dose gigantesca de falta de consciência do quanto aquilo era ruim ou, enfim, perigoso, etc, etc. Esse tipo de ausência de medo da morte que eu tenho agora não tem nada a ver com aquele.
Você entendeu? Né? É algo completamente diferente. Se alguém me perguntar se eu quero andar de Fórmula 1, eu vou dizer que ainda não quero andar de Fórmula 1, eu também não quero pular de paraquedas, continuo tendo medo da altura, não vou voar de parapente, enfim, você entendeu? Mas não tenho aquela sensação do que pena, vou morrer. Não existe mais essa sensação. Você falou que você teve sentimento de paz, de pertencimento, inclusive você falou da conectividade universal. Eu pergunto se nesse instante em que você estava conectado a tudo, você também tinha acesso ao conhecimento que esse tudo tinha. Ou seja, se você teve um entendimento universal. Não. O que eu sentia era a situação de conectividade. Por exemplo, vou usar que nem o exemplo do chinês, né, que eu falei. É como se a tristeza daquele chinês, se ele precisasse de alguma coisa e se conectasse com aquele meu momento, eu pudesse entender aquela tristeza. Entende? Mas não era algo assim, a minha escolha. Mas você não sentia, então, durante a EQM, ter tido acesso a mais conhecimento que na sua volta você tenha esquecido? Não. Sabedoria, no conhecimento no sentido de sabedoria, não, de jeito nenhum. É que algumas pessoas comentam, nossa, aqui eu tenho tantas perguntas, quando eu estava lá, é como se eu não tivesse a necessidade de fazer perguntas. Isso sim, tanto é que a sensação era só de estar respondendo, entendeu? A sensação do pertencimento era só de estar dizendo o que eu estava sentindo, né? Só que não tive a impressão, a sensação de que eu saí de lá, de que eu voltei da EQM com mais conhecimento ou com algum conhecimento. Não, isso não. Mas enquanto você estava lá, você tem uma lembrança de ter tido mais conhecimento também, uma vez que você tem a lembrança de que estava conectado a tudo? Não, só de estar conectado a tudo. Você hoje, pensando nessas perguntas que faziam a você consegue enxergar uma razão para essas perguntas terem sido feitas a você? Razão. Será que estavam tentando perceber se era melhor você ficar lá direto ou voltar? Eu sentia que havia dúvida nesse sentido, sim. E que o meu pertencimento ele ia cada vez mais limpando essa dúvida, cada vez mais retirando dúvida nesse sentido. Não eram perguntas de uma forma objetiva, tipo, você acha que você deve estar aqui, ou você está bem, ou você... Não, eram perguntas como se fosse algo que esmiuçasse o que eu estava vivenciando ali. Era muito mais no toma lá da cá, num sentido de tá gostando? Tá bom? Tá legal? Tá te fazendo bem? Você não tá arrependido? Você entendeu? Sabe aquela coisa assim? E quando eu digo arrependido, é o ligado, né, com o que está lá atrás, é ligado com o que está lá fora, né? Porque é como eu falei, assim, a primeira sensação de branquidão, ela é precedida por como se fosse um monte de luz estroboscópica colorida, entendeu? Um monte de flashes, de luzes, e de repente fica tudo branco. Então é um susto muito grande aquele branco. O branco, talvez de tudo que eu tenha vivenciado, a sensação do branco foi o mais assustador, porque eu queria entender que branco era aquele. Né? Assim, o primeiro pensamento meu era, mas o que é esse branco? Da onde que eu estou, né, que é tão branco assim? Né? Por que tem esse branco tão grande aqui? E hoje você, quando se lembra desse branco, você tem alguma ideia do que seja ele? Não, eu já tentei até imaginar. Eu vi um filme, uma imagem outro dia de uma situação de cirurgia e que as luzes são colocadas, né? Aquelas luzes enormes são colocadas na cara de quem está na cama de cirurgia, e até tentei criar um paralelo entre a branquidão da luz e os olhos dos médicos, dos cirurgiões, enfim, etc. Mas é muito diferente, é muito, muito, muito diferente. Como é que você percebia esses olhos? Você enxergava de alguma forma ou era só uma
sensação? A sensação visual. Eles não se limitavam à questão da visão, mas a sensação visual. Tanto que, no começo, eu tinha a sensação de que eles estavam, entre aspas, me vigiando. Eu não interagia com eles. Entendeu? Assim, a sensação era de que estavam me olhando. Algumas pessoas se referiram a algo que me lembra esse branco, como se fosse uma enorme neblina que era de propósito colocada ali para você não enxergar. Isso faz algum sentido como possibilidade? Havia algo a ser revelado, sim, Carlos. Isso é difícil para mim falar um pouco, porque foi o momento X da questão, entendeu? Eu sei que havia algo a ser revelado, né? Eu sei que tem muito mais do que eu vivenciei. Eu tenho consciência disso. A morte é muito maior do que aquilo que eu vivenciei, muito mais profunda. E o momento em que a voz do Salomão me traz de volta é o momento justamente em que eu percebo que vamos fazer uma ilação, se eu tivesse, em vez de ter voltado, se naquele instante que eu senti a mão diminuir, que eu achei que fosse Clarissa tirando as mãos da minha mão, e que eu percebi que não, que era a mão do Salomão, né, que havia ali uma, entre aspas, substituição de mãos, e que eu olho, daí vejo ele fala comigo, e eu passo a escutar a voz da enfermeira dentro da minha cabeça. Se eu não tivesse cedido a este momento, algo maior tinha me... Não vou dizer maior, tá? Quando maior parece que é uma coisa assim. Outras coisas teriam sido reveladas, sim. Eu teria passado para uma outra etapa, sem sombra de dúvida. Só que essa outra etapa seria irreversível. Isso eu tenho consciência absoluta. Você falou da mão do Salomão, mas que não estava ali, né? Que não estava lá. O Salomão estava nos Estados Unidos. Isso me faz pensar no livre-arbítrio. Olhando para essa sua experiência, eu fico imaginando uma possibilidade. De repente você chega lá, ok, o seu livre-arbítrio deve ser, em parte, levado em conta, mas eles vão olhar a situação, porque o livre-arbítrio da sua vida até esse ponto vai modificando também as tendências, né? Então, de repente, eles olham para você, como é que você está? Parece que eles estão formulando dentro da cabeça deles o que é melhor para você. Aí, num certo momento, parece que a sua percepção tátil vai diminuindo, você mesmo sente que, opa, estou chegando perto de um ponto irreversível. Me dá a impressão de que eles também estão pensando nisso, ok, acho que ele vem. Aí surge a voz, o desejo, o livre-arbítrio do seu filho, que se soma ao seu, que se soma ao deles, e isso resulta na decisão que você vai voltar. Faz sentido essa historinha? Eu acho que tão misterioso quanto o porquê que as coisas acontecem no nosso dia a dia, por mais programado que o nosso dia a dia esteja, por mais agendado, por mais, enfim, né, são as coisas que acontecem na morte, né? Não existe, só existe, no meu conceito, um ser que é capaz de ter o domínio de conhecimento de todas essas coisas, mas que ainda assim nos deixa, né, como você colocou, exercer o livre-arbítrio, né, exercer a questão das escolhas. Eu não posso esquecer que a promessa de não morrer, vamos dizer assim, foi feita muitas vezes entre eu e a minha esposa, né, desde a notícia do câncer. E foi feita de várias formas, não apenas nos momentos antecedentes à cirurgia, né, mas desde a notícia em si, enfim, tratamentos, etc, né? Então, em mim, havia, sim, naquele instante, uma informação. Eu não quero morrer, né? Havia uma informação de não querer. E essa informação, ela foi sendo substituída por aquela sensação de pertencimento e de prazer e de satisfação naquele local, né? Ela foi sendo
trocada, né? Ou seja, eu fui esquecendo, entre aspas, daquela promessa, daquele compromisso, daquele desejo, né? E fui me entregando. Essa questão do momento X, do momento irreversível, o que a sua pergunta me despertou é que realmente havia mais coisa? Havia muito mais coisa, entendeu? A tal da névoa, né, que escondia coisas. Pode ser que o branco deixasse de ser branco, não sei, você entendeu? Que haviam mais coisas, haviam, com a mais absoluta certeza haviam, né? Porque é o princípio daquela sensação da conectividade. Uma coisa que eu não me recordo de você ter falado é sobre a volta ao corpo. Simplesmente você ouviu seu filho e de repente você já sentia a mão da enfermeira? Isso também durante muito tempo me incomodou, porque assim, a mão da enfermeira eu sentia antes da EQM, só que era da enfermeira, eu sabia. Aí depois, a sensação tátil era como se fosse da minha esposa, como se eu estivesse passeando com ela em algum lugar. Aí depois que a sensação da mão vai desaparecendo, é a sensação da mão do Salomão. E aí eu acordo não por causa da mão, eu acordo com a frase: não larga a minha mão porque eu não posso te perder de novo. Tanto que depois que eu abro o olho, depois que ela fala a todos os pulmões, ele voltou de verdade, desliga a máquina, ele voltou, ela abaixa e fala: aperta minha mão bem forte. Meio minuto depois ela fala: doutor, manda ele largar minha mão porque vai quebrar. Então assim, essa questão tátil, ela foi presente de antes até o depois, até do momento que eu já estou acordadão, vamos dizer assim, você entendeu? Ela realmente meio que foi uma âncora nessa história toda. Você falou sobre a paciência também num certo momento, e é como se a partir de agora você não quisesse mais esperar, perder a paciência para perceber a importância dela. É como se você estivesse mais presente, é como se você estivesse sentindo mais cada instante da vida, para que você se percebesse mais a cada instante da vida, é isso? Sem sombra de dúvida, você definiu com uma precisão absoluta. E isso eu estou dizendo assim, em pequeníssimas coisas, em comer uma fruta, em fazer uma trilha, em entrar na água do mar, em deitar para dormir. Quantas vezes na vida a gente não luta com o sono porque está vendo um programa que é legal, né? E esquece simplesmente de que naquilo que você está olhando é uma máquina e que você tem total controle sobre ela. Você pode simplesmente parar o filme, parar o jogo. Hoje em dia dá para ver o replay, né? Dá para fazer o que você quiser e simplesmente ir dormir, porque o seu corpo está falando: preciso dormir. Algumas pessoas, aproveitando o que você falou, sentem como se aqui fosse uma espécie de teatro para um aprendizado. Você tem uma compreensão modificada sobre o que estamos fazendo aqui? Aqui é uma escola. A vida é uma arte, é uma escola. Nós não somos artistas que fingimos algo. O que nós somos é plenamente conhecido e reconhecido no mundo espiritual, totalmente conhecido e reconhecido. Nós não conseguimos esconder nada do que nós somos no reino espiritual. E a vida é uma escola. Você voltou com essa sensação ou é algo que você já tinha antes? Era algo que desde a minha infância, desde a minha escola, desde o colégio de padre. E essa compreensão modificou de alguma forma na EQM? Acho que ela só se reforçou. O que eu tenho, na realidade, é a sensação de privilégio gigantesco de poder começar de novo, de poder consertar o que não estava certo. E não estou falando dos outros, estou falando de dentro de mim. Qual é a mensagem final que você gostaria de deixar para todos nós? Viva muito bem vivido a sua vida. Ela é um presente, ela é uma dádiva, ela é algo que não se equipara, que não se iguala a ninguém, a nenhuma vida, nem das próprias vidas que um dia você ajudou a trazer a esse mundo.
Nem a vida dos nossos filhos se equipara às nossas vidas, como as nossas não se equiparam à vida dos nossos pais. Viva ela amando aquilo que você tem, aquilo que você é, aquilo que você faz, tendo a consciência de que é uma oportunidade, não é que é única, não é isso, a gente não sabe se é única ou não, a gente não tem essa certeza, mas de que aquilo que está acontecendo é algo que existe em razão de você, para você, por você, e que então existe um porquê, existe uma razão de você passar, vivenciar, superar ou não. Mesmo as coisas que a gente não supera, elas foram essenciais, elas são essenciais na nossa vida, para que a gente possa completá-la. O quanto tempo vai levar para ela ser completa, o quanto tempo vai levar, também não está no nosso controle. Respeite a sua vida, acho que a maior frase é isso. Respeitar aquilo que existe em você, por você, com você, para você, é fundamental. Não deixe jamais de buscar ser feliz, de buscar ser melhor, de buscar alegria, de buscar coisas que te façam bem. Não se incomode, realmente não se incomode com o vizinho do lado. Nós somos juízes de nós mesmos e só. Não ache que se incomodar com aquilo que pensam de você pode não transformar você num juiz daquilo que você pensa dos outros. Cuidado, muito cuidado. Esteja aberto, a vida é um livro para ser escrito por você. É isso. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toque o sininho, porque assim você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal-o-que-somos-nós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?